Aqui tem mais uma pergunta. Eu escrevi, mas também não entendo a minha letra. Eu utilizou a franco-maçonaria inofensiva. Bem, realmente, uma das acusações que os libertários têm tido dos seus adversários, agora já caiu no chão. Pode ser que não tenha. De algodão tem ainda, já apanhei. Rapaz mesmo. Mas uma das acusações muito graves ao anarquismo, e até certo ponto tem seu fundamento, é de que os libertários em geral perderam seu sentido histórico. Perderam seu sentido histórico porque não conseguiram na época moderna acompanhar o desenvolvimento e abriram as portas para que outros grupos sociais se apossassem do movimento social. Essa crítica é verdadeira porque os fatos estão para confirmar. Sabemos muito bem que o movimento libertário no mundo é um movimento sem expressão. É um movimento de minorias bem intencionadas, mas que não tem tido uma influência maior que mereceria ter pelas suas ideias. Mas, se realmente nós ficarmos fechados apenas nas nossas sociedades a discutirmos os nossos temas entre nós não sairemos mesmo disso, de uma franco-maçonaria inofensiva. Mas se nós tivermos o sentido de ir avante, de estudarmos, de levar a cultura a todos os setores, de abrir os olhos para que vejam que o problema social não é apenas um problema econômico, que não é apenas um problema político, que é um problema ético, é um problema de cultura, que é um problema, digamos assim, concreto, porque reúne todos os aspectos, nós iremos, então os libertários irão outra vez recuperar o terreno perdido. Mas só se fizerem isso, porque do contrário, nós ficarmos reunidos a discutir temas como nós temos discutido, como eu tenho ouvido discutir, o trabalho ficará entre aqueles que têm simpatia pelo movimento, mas ficará restrito a esses grupos. Não se irradiará. Nós não podemos assumir mais aquele papel revolucionário que nós tínhamos no século passado, pelo menos naquele estilo revolucionário, porque também não teríamos nenhuma influência. Nós hoje teremos que ter uma outra atitude, é uma atitude cultural. Por quê? Porque qualquer agitação que o movimento libertário hoje quisesse fazer no sentido do século passado, só viria a favorecer aos demagogos e aqueles que seriam os aproveitadores inevitáveis da situação. Porque neste século, os libertários somente favoreceram, na sua ação, a que outros assumissem o poder e o dominassem. Nós temos que fazer um outro trabalho. A nossa revolução tem que ser concreta, universal, sobre todos os aspectos. Não pode ser apenas num conjunto de ideias, mas sobre todas as ideias. Primeiramente, principal de tudo para mim, é nós nos libertarmos também dos preconceitos. Preconceitos que nós tivemos do século passado, que ainda estão presentes, e que nos perturbam de entrar em contato com certos setores, porque nós consideramos que vamos nos viciar com eles. Ao contrário, não vamos nos viciar. Nós vamos ajudá-los a sair do estado de vício em que eles estão. Nós temos que aceitar esta função. Nós podemos conversar com eles, pegando as nossas ideias e ajudá-los a sair da situação em que estão. É que eles estão mostrando que a renovação que eles querem fazer é apenas uma renovação parcial, incompleta e deficitária, que não se manterá. É um exemplo que nós vemos da Revolução Russa. Quem fez a Revolução Russa não foram os bolchevistas, todos nós sabemos disso. E foram os libertários que a fizeram, sobretudo os libertários. No entanto, os aproveitadores foram os outros. E por que os outros foram aproveitadores? Porque nós, os libertários russos, erraram. Erraram sem dúvida. Eles deixaram a porta aberta para que os outros alcançassem o poder. Eles cederam em muitos aspectos que não deviam ter cedido. Ficaram presos apenas um conjunto de ideias, a falar em Sebastião Faure, a falar naqueles autores que tiveram valor de uma época, mas que hoje não tem mais ressonância. Com estas obras nós não vamos conseguir despertar na juventude uma nova visão. Nós temos que aproveitar os conhecimentos atuais que a ciência nos dá e mostrar que esta ciência
pode ser manejada em benefício de uma transformação social em sentido libertário. Mostrar que essa modificação social libertária não é uma impossibilidade histórica, não é um sonho, não é uma utopia, que ela tem bases reais, que já se realizaram em muitos aspectos aquilo que foi o ideal dos libertários. Mostrar o que há de positivo no mundo atual, que é de origem libertária, e que pode ainda realizar muito mais. Esta renovação do pensamento libertário é importante. Nós temos que fazer uma pausa em relação ao século XIX. Aliás, até o dia mais, temos que fechar a cortina do século XIX e entrar decididamente no século XX. Esse é um tema de longas e demoradas discussões entre nós, porque eu sei que muitos estão enraigados em certas concepções e que pensam que eles estão trabalhando para a sua finalidade, quando não estão. Estão cooperando para que percamos o terreno e que os outros conquistem esse terreno. Esse é um ponto também que eu acho que deveríamos discutir melhor em nossa oportunidade. Agora, quanto à possibilidade de uma elite poder tornar-se ditadora, sempre há na história. Uma elite pode se tornar ditadora. As ditaduras são inevitáveis na história se certas condições se derem. Não se evita. Como é o caso brasileiro, não se evita a ditadura no Brasil. Esse governo que está aí tem que ser ditatorial, ou então ele tem que abandonar o governo, porque ele, por outros meios, não conseguirá reger o país. Por meios democráticos, não conseguirá reger. Por quê? O povo brasileiro, infelizmente, não está devidamente preparado para fazer uma transformação mais séria e mais profunda. Não está. E a culpa, isso acontece porque são as nossas condições que não permitem. Eu estou fundamentalmente contrário à orientação deste governo. Contrário. Mas compreendo que ele não tem outra solução. Que ele pode ter a melhor das boas vontades, mas se eles forem ceder, o que aconteceu nessas últimas eleições, eles serão derrotados, completamente derrotados. E o povo vai buscar aqueles que mais malefícios fizeram ao país. O povo não quer saber. O povo brasileiro não tem memória. O povo brasileiro absolutamente não tem memória. É o caso das eleições no Rio de Janeiro, que o povo não votasse em Flecha Ribeiro, mas em Negrão de Lima. É demais, né? Mas aí não é questão da memória, porque a coisa era recente, a esquina, estava do um homem que governou dentro de uma boate, um homem que fez um dos mais péssimos governos que o Rio de Janeiro conheceu, que votasse em qualquer um, até no Zarujo, eu admitia, mas nunca que votasse no Negrão de Lima. Podia não votar no seu Flecha Ribeiro, podia ser contrário do seu Carlos Lacerda, isso é outra coisa, cada um tem direito de escolher quem quiser, mas escolher o pior. O povo chama diretamente, desculpe. O povo é a criança eterna. Aquele que mais debate é quem melhor governa. Mas eu acho que histórico. Por exemplo, o povo é bom que aprenda a história continuamente. Mas tem outro grau de cultura, né? A função, agora eu falo como germanista e particularmente como linguista, eu acho que a função fundamental do estudo inglês aqui, né, é transmitir algo da experiência e da cultura da Inglaterra, no sentido de que os brasileiros adquiram alguns dos hábitos ingleses, algumas das formas, das orientações características da cultura da Inglaterra, que é esse de aprender da história. Aprender da história, aprender da experiência. Né? Bom, eu não gostaria de falar desse assunto porque eu talvez me sentisse pessimista. Mas as minhas esperanças quanto ao povo brasileiro são muito restritas, devido às condições desse povo. Nós temos que gerações de trabalho para conseguir transformar este povo num povo consciente, capaz de saber examinar a história e de escolher um bom caminho. Nós temos que contar com o material humano que nós dispomos, que é dos piores que pode existir. Não no sentido afetivo, não no sentido até da própria inteligência, mas na cultura, na sua preparação histórica. Trabalhe para fazer do Brasil uma grande nação
É um trabalho ingente, um trabalho tremendo, porque o material humano é fraco. É terrivelmente fraco. Agora, baseado nessa fraqueza, do material humano brasileiro, se uma elite fosse aquela que vai dar indicação ao povo, ela se julgaria superior. É exatamente a minha pergunta, não era nesse sentido. É exatamente nesse, quer dizer, se nós dessemos à elite esta possibilidade de governar, de dirigir, governar talvez não fosse, mas dar diretrizes, ela se julgaria superior. Então aquele que pudesse opor alguma resistência e não tivesse as condições, ela julgaria que esse elemento estaria como reacionar. Aliás, é o que nós vemos em todas as revoluções. Como é assim, por exemplo, aquele que discorda pura e simplesmente por um detalhe apenas, não na teoria, ele é considerado reacionário. Não estaria nessas condições? Certo, eu acho, Liberto, que acontece aqui um ponto importante. Uma elite que trabalhasse para o bem da humanidade seria o ideal. Mas a questão, psicologicamente, nós sabemos que o ser humano, de posse do poder, ele tende sempre a abusar. São muito poucos aqueles que, de posse do poder, não abusam. Ainda nessa revista Reconstruir, que é uma revista libertária, estudando o caso do Bosch em São Domingos, fazendo um trabalho até muito sério, muito bem feito sobre o problema dominicano e elogiando até o Bosch, eles deram um exemplo. O Bosch foi um homem que assumiu o poder e quis ser um democrata. Ele não quis organizar uma polícia, não quis perseguir ninguém, não quis afastar do exército os elementos perniciosos e o resultado é que ele caiu. Então, o articulista que escreve esse artigo, que está examinando a questão dominicana, ele diz que uma das tremendas injustiças, a fraqueza do Bosch, foi precisamente aquilo que seria o mais digno e mais respeitado para nós. Mas temos que reconhecer que por isso mesmo ele caiu, ele não conseguiu manter-se no poder. Um grupo de militares, com a maior facilidade, puseram o homem. Chegaram lá no palácio, deram-lhe 4 horas para abandonar tudo, e ainda por muito favor não o mataram. E não tinha nem guardas para impedir a entrada desses cidadãos lá dentro do palácio. Porque ele nunca quis organizar uma polícia para a sua defesa. Compreende? Então eles estão citando esse exemplo. Mas quer dizer, então nós chegaríamos a seguir como... Eu quero dizer o seguinte, que alguns homens que apesar de terem o poder na mão, não se tornam opressores. Como é o caso do Bosch, que é o que eles citam ali. É um exemplo de um homem que de posse do poder não se tornou opressor. Mas outros são obrigados a tornar-se opressores e eles caem. É para se manter no poder. Para se manter no poder. Isso não pode justificar a situação brasileira. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, os anarquistas têm uma concepção que eu acho muito justa psicologicamente. Se nós não afastarmos da sociedade determinadas condições, um certo conjunto de fatores, os resultados serão sempre os mesmos. Quer dizer, se num país como São Domingos, um homem assume o poder, se ele não se fortalece, ele cairá. Mas quem foi que depois o Bosch? Os militares. Mas quais militares? Aquele grupo que ele poupou, o Limbert e o Vecinho, aquele que ele poupou, que era um elemento do Trujillo. Vecinho era chefe da guarda pessoal do Trujillo. O professor era pelego, pago pelos capitalistas. Não, a questão é a seguinte, nesse ponto eles estudam muito bem. No caso de São Domingos, havia uma parte dos Estados Unidos que apoiava o Bosch, que era o Kennedy e o que o Kennedy representava. Que, aliás, eles elogiam a função e o papel do Kennedy. Mas tinha uma outra parte, que representa os grandes industriais americanos e internacionais, que não queriam o Bosch. E que acusavam o Bosch de ser um homem tendente para o comunismo. E queriam depor por isso, sobre essa alegação de que ele iria para o comunismo. É uma mentira. Eu sei, mas a revista estuda isso e mostra que era uma mentira. O Kennedy confiava no Bosch. O Kennedy deu todo o apoio ao Bosch. Uma das razões que levaram à morte do Kennedy foi precisamente ele apoiar um homem como o Bosch. Porque o Kennedy tinha ideais democráticos. O Kennedy é uma figura respeitável.
sem dúvida alguma. Um homem bem intencionado, que foi vítima, mas por isso mesmo, porque também não quis se cuidar. Não é verdade? Quantas vezes foi dito ao Kennedy que se armasse e se preparasse? E o Kennedy nunca quis se preparar. Ele achou que bastava apenas o cumprimento do seu dever, que ele seria poupado. Ele negou-se terminantemente a cercar-se de garantias. Mesmo no dia que ele foi morto, foi chamado a atenção que havia perigo de morte, que ele devia estar guarnecido e de modo até modificando o trajeto. E ele não quis, porque ele não era covarde. Ele era um homem que amava a heroicidade. E ele disse, se eu tiver que tombar, eu tomo, mas eu não modifico a minha orientação. E ele tombou por isso, porque ele ia fazer uma revolução. Basta-se dizer que o Kennedy conseguiu convencer o Khrushchev a mudar a orientação na Rússia. E o Khrushchev estava mudando. E melhore o padrão de vida do povo russo. Melhore o povo russo a situação. Evite de fazer armas e trate de beneficiar o povo russo. Você se aproxima de nós, nós nos aproximamos de você. O caminho da paz está aqui. O Kennedy queria seguir um caminho justo. Por isso ele foi morto. Mas então a conclusão que se chega é a seguinte. Quer dizer, não basta formar a elite. Quer dizer, dentro dessas condições, qualquer um que for o poder, se amanhã Germinal for o poder, e se não se cercar de poderes e de força, tombará. Então a conclusão que se chega é o seguinte, é que devemos fazer a transformação social para que... Completa, é lógico. Não adianta nós queremos uma solução dentro do que está aí, porque dentro do que está aí será inevitável a continuação. O homem mais bem intencionado que for, ele no poder ou tem que se tornar um opressor, ou ele cai. Daqui por tanto das atuais brasileiras, então, né? Eu acho que, diante do que o senhor disse, eu acho que a atitude realista mesmo é apoiar o atual governo, né? Inclusive, consequentemente, concedendo-lhe maiores poderes necessários. Né? Porque realmente, né, a alternativa para o que nós temos aí, né, diante do substrato, né, da situação brasileira, é o caos. São os campos, os pelangos, os jogais, etc. Eu acho que em relação ao governo atual brasileiro, em relação... Eu acho que concordar... Não sem morais. Eu acho que então é a própria proposição da imoralidade. Porque então nós vamos fazer a campanha do Lacerda para que o Lacerda assuma o poder, para que ele seja um déspota e para que ele seja morto e para que haja condições de destruição dessa coisa que está aqui. Então é a proposição da imoralidade da geração. Vamos temos um certo clareamento aqui. Em partido deste governo, ele pode ser para nós, não é o nosso ideal. Certo. Todos estamos de acordo. Não é verdade? Não representa o nosso ideal. Mas muito menos representaria, se aproximaria de nós, o retorno àquela gente. Agora, professor, isso... Quer dizer, nós podemos dizer que este governo pode não ser o que nós desejamos. Certo. Mas o passado é pior. Não, professor. Ele é assalariado. Aqui é uma função de assalariado. Não existe nenhum assalariado que seja mais contente agora do que estava antes. Não, mas é porque está olhando apenas o interesse puramente econômico. Não, então vamos aos fatos, professor. Foram vendidas todas as grandes indústrias no Brasil. O câmbio brasileiro, o dólar continua estável, porque os Estados Unidos... Continuava. Está 2.200 agora. Mas o tempo que ficou estável foi só por isso, reinvestiram os recursos aqui. E agora chegou a hora deles receberem... Não é possível que estrangeiros tenham posse de emissoras de televisão, de jornais, e olha, depois daquilo ter acontecido, nós não temos mais no Brasil nenhum jornal brasileiro, nenhum. Inclusive a técnica de fazer jornal, que aqui tem uma opção de jornalista, é a técnica americana de fazer jornal. Se o nosso jornal tinha manchete de política nacional e internacional, agora a manchete que está substituindo a essas é a manchete de crime. Isto, assim se fabrica o jornal norte-americano. Essa é a fábrica da alienação. Não pode, ele não pode ter. Não o New York Times, não o New York Times, nem o Herald Tribune, nem o Chicago Daily News. Mas são jornais que exploram essas coisas. E que existem em todo mundo. Bem, nós temos que partir do seguinte, pode ter muitos defeitos, muitos erros, mas aquele era pior. Não era.
Em que? Nós tínhamos uma inflação uma grande inflação no Brasil. Nós tínhamos um alto nível de desenvolvimento. Agora não temos. Agora o que está acontecendo? Se criou a indústria nacional. Essa indústria foi encampada pela indústria estrangeira. O que acontece? Os dividendos, o que nós vamos pagar agora, o que vai sair do Brasil agora, vai ser, aí vai acontecer a aberração. E o Brasil vai ser um país de assalariado. E de baixo assalariado. Mas é isso que se preparou no Brasil. Mas isso é uma é isso que é esplêndido. Mas aquela situação era tão má, que até gerou esta. Mas o senhor... manifesta contra nós anarquistas não podemos concordar não estamos contra todos os governos. O senhor está permitindo Salazar no Brasil e não permite em Portugal. Não é que a gente levantar Salazar no Brasil, eu não estou permitindo nada, existe a nossa linha rebelião. Esta situação não consultaram, garanto. O que é que se está analisando aqui? Se é melhor aquele que estava ontem e hoje ou a nossa posição? A posição não deixar eu terminar o pensamento. Eu não quero parar no que está aí. Eu quero partir desta realidade que nós temos, para nós lutarmos por outra coisa superior. Mas não voltar para trás. Ela tem que seguir para frente. Está compreendendo? Então não acha que isso foi um vir atrás? Eu acho que se nós voltarmos para trás, nós impediremos mais o nosso caminho do que partindo daqui. Claro. Nós temos mais possibilidades agora, porque as nossas ideias agora não entram em contradição tão profunda com o atual governo, mas entrariam com aquele, porque aquele queria fazer uma república sindicalista, aquele queria fazer um outro tipo de governo autoritário pior do que esse. Claro. Eu acho que se nós tivermos que escolher entre a situação passada e esta, nós vamos escolher uma terceira. Uma terceira. Mas vamos voltar para trás, ir para frente. Nós vamos agora, nós podemos lutar, esses defeitos todos que o Valdir está acentuando são reais. Não há dúvida nenhuma. O que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo inteiro. Os países africanos, desgraçados países africanos com a sua liberdade, encontraram uma escravidão pior do que eles tinham. Porque eles não têm capitais, eles não têm meios. Estão entregando tudo na mão de capitais estrangeiros. Esses países independentes estão entregando tudo. Uma questão de governos responsáveis pelo Inglaterra. Mas, professor, ao menos eles não pagam com a dignidade, não pagam com a dignidade própria, eles não pagam o preço da paz que eles têm. É isso que nós fazemos. Mas peraí, não. O Brasil é um país forte, agora com... Ainda hoje no estado de São Paulo sai um artigo de um africano, muito interessante, o tema que nós tínhamos conversado ontem, que ele se queixa da precipitação em atingir a liberdade que é oferecida, que os ingleses ofereceram para vários países a liberdade. Mas para quê? Porque os ingleses não podiam mais continuar mantendo o funcionalismo, mantendo o exército. Custava-lhes caríssimo. Então entrega isso para o povo. O povo vai ter o seu exército, vai ter a sua polícia, etc. Mas a exploração econômica continua. Pois claro. Não resolveu nada. É o caso de Angola. Estupidamente. Angola manda para a metrópole, manda para Lisboa, uma quantidade vária. Não retém nenhum dos seus impostos. É tudo mandado para lá, para o governo, que depois generosamente, com uma esmola, dá um pouquinho daquilo que é arrecador. Mas muito maior é a quantia que os americanos vão lá buscar nos seus custos. Mas é o caso de Portugal com o Brasil, comentamos hoje. Portugal, quando o Brasil tornou-se independente, Portugal ganhava mais dinheiro com o Brasil do que quando o Brasil estava dependendo de Portugal. E o Brasil tornou-se muito mais benéfico para os portugueses agora do que antes. Por quê? Porque Portugal tinha que ter uma administração cara, polícia, exército, controle, tudo isso abandonou. Deixou que os brasileiros organizassem, se policiassem. Mas o que os ingleses fizeram com a independência do Brasil? Não, eu acho... Os ingleses porque ajudaram em grande parte a independência brasileira, né? Para que intuito? Com o seu interesse, para defender seus interesses, evidentemente. Mas eu acho que nós nos deixamos... Quer dizer, essa liberdade, essa autodeterminação, como ele diz, é uma mentira.
É uma mentira, porque esses povos não estavam devidamente preparados. Agora, o que tinha que fazer a juventude desses países era estudar e prepará-los, porque eles estão sendo vítimas de demagogos. Estão ascendendo, a Congo, por exemplo, diminuiu quase 50% da sua produção. Há regiões que progrediram, como o Dahomey. O Dahomey progrediu. Mas o Dahomey chamou técnicos estrangeiros e entregaram, a administração melhorou. Mas outros países, o Congo, por exemplo, diminuiu. A miséria aumentou no Congo. O Leopoldville, que era uma cidade, que era um brinco de cidade, um exemplo de cidade limpa, uma das mais limpas cidades do mundo, que hoje é uma imundície tremenda. Sobre a situação moral interna, um amigo meu que acaba de regressar de uma longa viagem para os países africanos, né, o Rectorivo Barroso, ele me diz o seguinte, que digamos, a opressão, né, das elites negras sobre, né, os assalariados e as classes baixas negras é muito pior do que era dos brancos. Né? Aliás, os brancos praticamente nem mais o que viram até relativamente bem com os negros, naturalmente, tem uma diferença. Mas nós não podemos condenar isso, não podemos condenar isso, porque é pelos erros que os povos, assim como os homens, aprendem. Mas esse Eu não tenho dúvidas se podendo evitá-los. É claro, isso é melhor. Agora, se me dá licença, eu quero ainda objetar aqui ao nosso companheiro Valdir isto. Nós devemos estar alerta para não nos deixarmos influenciar demasiado pelos comunistas. Nós vemos o principal inimigo do Carlos Lacerda são dois, comunistas e pelegos. Devemos fazer cor com eles. Não é que o Lacerda, é pelo Lacerda, evidentemente. Não é pelo Lacerda, é que nós não podemos estar ao lado de todo aquele governo. A nossa atitude é uma só, contra todos os governos, pela instauração de uma sociedade mundial. Porque comunistas e pelegos só falam do Carlos Lacerda. O Lacerda é um inimigo que nós é com uma ideologia, com os típicos, evidentemente, mas que eles odeiam particularmente por ter deixado de ser comunista. Só por isso, não é por mais nada. Mas não representa a história. Agora, para nós, se nós tivéssemos que escolher, ainda tínhamos que ser um pouquinho mais favoráveis ao Lacerda, porque pelo menos essa coisa no seu haver, é que levou uma oligarquia, uma ditadura, se não fosse ele, continuaria ainda de pé no Brasil. Tem essa coisa. Bom, e é um homem, em parte sim. Tem que defender, evidentemente, o Lacerda, porque a nossa posição de anarquista não permite. É um governante de outro qualquer. Mas não é pior do que os outros. Eu estou a reverter a história do anarquismo. Eu falo muito que eu não conheço. Como o Lacerda? Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, alguns anarquistas, como Krakowski, por exemplo, né, defenderam, né, a entente contra os países centrais, né, argumentando que a vitória do imperialismo alemão seria, digamos, 100% nociva, né, para, digamos, a ideia de libertação humana. Você comprou uma escolha entre o mal maior e o mal menor, aí não há dúvida, né? Mas essa escolha é inevitável. Então, podemos falar a situação aí, por exemplo, do Brasil, duas porcarias. Mas no caso do dá para botar o operário se não é? Eu vou ao operário se não é? Dou apenas um pouquinho mais de tranquilidade, mais nada. Dizer que uma é uma condição melhor do que uma democracia é uma aberração já por princípio. Já por princípio é uma aberração. Dizer que uma ditadura é uma condição melhor. Dizer que oficiais assalariados por Washington, que estão no poder agora, são melhores do que os outros eleitos pelo povo e eles não foram, é o tipo de aberração. Mas ninguém está defendendo isso. Deixa eu ver se ela assalariados. Mas não é sobre esse aspecto. Como não? Cada decisão que vai baixar, antes de baixar o segundo ato, foram de novo em Washington pedir licença. Não acredito muito. Não, fez publicação em ata em todos os jornais brasileiros, declarando que tinha subvencionado a Revolução. Quem? A Anderson Clayton. Não, tinha subvencionado que agora o governo queria cobrar impostos. Bom, a Revolução sim, agora essa situação não. Capitalistas americanos têm contestado que detém 3 ou 4 milhões de pessoas no Brasil. Revolução sim, mas a situação agora não. Mas nós temos que olhar o seguinte. O caso de Kropotkin é um caso que serve para ilustrar. No caso de Kropotkin, o Kaiser Nicolau II, aliás, o Kaiser Guilherme II da Prússia, que dominava a Alemanha, quem estuda aquela época sabe que aquilo era uma calamidade. Se aquele homem visse no mundo, era pior que Hitler. Era pior que Hitler, o que ele ia fazer. Ele era um louco como Hitler. A mesma característica. Não sei se era pior, mas era do mesmo quilate. Pelo menos era do mesmo quilate. Kropotkin sentiu que havia necessidade de combater aquele prussianismo,
Porque, do contrário, seria uma desgraça para a humanidade aquela vitória. E uma vitória das democracias abre a porta para se modificar. Mas aquela forma de governo férreo que eles iam fazer ia perdurar por séculos. Como perduraram os espartanos. Os espartanos não perduraram por séculos, não dominaram aquela sociedade. O grupo de militares não dominou. Claro. Agora, é preferível a democracia com todos os seus defeitos para nós, porque ela abre as portas para a gente fazer alguma coisa. Por isso, os anarquistas devem votar com a direita moderada, e não com a Devem votar ou votar? A franco-maçonaria inofensiva realmente define isso, né? Que a democracia. Podia entrar na anarquista, mas quando o Estado, que tinha o punho de força, como diz esquerda, né? Você vestir a calça vermelha, ele tem que vestir a calça vermelha porque contra a força não era resistência. Não é verdade. E não foi verdade na Espanha, não foi verdade na Rússia, não foi na verdade em muitos países do mundo. E não foi nesse sentido que os tiranizaram. Também não foi com essa intenção que os tiranizaram. Não, porque são temas todos sérios. A força aí é outra questão. Mas atualmente quem tem a força, felizmente, nós somos comunistas. Mas E qual é a diferença de um regime comunista para um hitlerista? Há alguma diferença? Há alguma diferença? Há alguma diferença, pergunta? Se manifesta aí fora para você ver se ele é meio bom. A situação aí fora. De mim que eu vou te falar. Claro. O Valdir disse há pouco, perguntou qual será um regime melhor, se uma ditadura ou um regime democrático. O regime democrático é verdadeiro. Sim, mas a verdade é que o regime de Jango e de outros já não era um regime democrático. Era um regime de carência que tinha todas as características de ser o antecessor de uma ditadura, a ditadura do Partido Comunista e dos pelegos. Ele foi parado este ano. É verdade, mas é verdade. E a prova é que a revolução está aí. É verdade, mas esses dois homens no Brasil não estavam. Eles não tinham força nas mãos, só tinham força na língua. Não, mas não tinham dois. Não tinham dois nomes. Foi isso que salvou. Então eles não existiam. Um dia estava eu no meu escritório e entra um amigo meu, um homem que esteve na Rússia, que esteve na China, mas que tem simpatia por nós, vai de vez em quando lá buscar livros. E diz, venho completamente desorientado. Poucos dias antes da Revolução de 1 de abril. Calculo que encontraria na rua o Prestes. Qual Prestes? Prestes Maia ou... Não, Luís Carlos Prestes. Ah, bom. Pois perguntei-lhe, então, Carolina Prestes, quando é que fazemos a Revolução? A Revolução? Não é preciso, já fizemos. Já estamos no poder. Mas eu quero dizer a Revolução. E a Revolução Social, não é? Mas para quê? O Camarada Cruz é que manda-nos dizer que não era preciso fazer isso. Temos tudo na mão, está na mão, faz o que nós queremos. Temos o CGT, ativistas, uma organização fantásticas, para a qual tem concorrido com dinheiro Jango, então não há possibilidade de falhar. 4 ou 5 dias depois fazer tudo isso. Só por essa razão que nós não temos uma ditadura, porque eles tinham organizado isso tudo para fazer. Esse é o perigo. Falhar. Esse é o perigo. É por isso que a gente tem que, às vezes, tolerar. E é o caso do Clopó. Tinha que tolerar aquela situação porque era um mal menor. Agora, nós não vamos ficar parados, vamos trabalhar, nós devemos ter possibilidade. Acho que amanhã nós devemos discutir trabalhos práticos. Pelo menos eu prefiro, se nós ao menos estudamos amanhã trabalhos mais práticos. O que a gente pode fazer? Né? Porque, teoricamente, eu creio que nossas ideias são suficientes já. Temos também que continuar a desenvolver os nossos conhecimentos, é lógico. É o nosso dever para poder ensinar a outros. Porque o nosso trabalho é difícil mesmo. Mas temos que reconhecer que ele é difícil. Porque dar as nossas ideias aos outros contra muita resistência. O próprio Valdir sabe disso. Quantas resistências tem encontrado, né? Se contra muitas coisas. Eles são diretos, o Ministério Chico,
da chácara, lá no sítio, aí estava na pergunta. Qual é? Da coletividade agrícola? Não, a coletividade agrícola já é alguma coisa, é uma ação que tem que eu estou de acordo. Eu acho que se deve fazer, na minha opinião também. Tudo que se fizer nesse sentido é benéfico. É obra construtiva. Esse é talvez o melhor caminho. Esse associado à difusão da cultura. Esse é o livro que mais penetra na prática. Acho que nós amanhã devemos discutir mais aspectos práticos. O que nós vamos fazer? Na parte cultural, na parte da disseminação de ideias. Muito bem, então, por hoje está. Estamos debatidos largos e amplos. Vamos encerrar. Sai um pouco de ar, não foi muito serviço. Por um regime apenas de técnicos, de câmaras técnicas, de maneira que os técnicos seriam então os novos senhores do mundo. Ora, nós absolutamente podemos concordar com a tecnocracia, porque o técnico é apenas uma parte da sociedade, ele não é a sociedade, ele não é um ser privilegiado a quem merecesse o domínio, ele pode ser um prestador de serviços técnicos, um prestador de serviços intelectuais da humanidade, mas isso não lhes dá o direito de que ele seja usufrutuário dos benefícios sociais, que devem naturalmente todos participarem. De maneira que nós não podemos apoiar a tecnocracia, mas podemos apoiar sim aquilo que os técnicos têm de positivo, isto é, que eles têm na hora atual, eles têm um papel a cumprir. Ora, todos nós sentimos que nós estamos vivendo um mundo agonizante. Todos nós sentimos que nós estamos passando de alguma coisa que vai morrer para alguma coisa que vai surgir. Se não se delineia claramente o que vai surgir, mas pelo menos todos nós sentimos que estamos vivendo uma agonia. Estamos num momento crepuscular que vai anunciar uma grande noite e depois a sua alvorada, seu dealbar, a sua alvorada, um novo dia e uma nova possibilidade. Todos nós sentimos isso. Uns mais, outros menos, mas todos sentimos. Agora, nós sabemos que dentro do desenvolvimento histórico, na formação de uma cosmovisão, em toda a história, o ponto de partida foi o sacerdote, foi o clero. Mas o clero por quê? Porque o clero era o senhor do saber. Então, a nova cosmovisão terá que ser também com homens que sejam portadores do saber. Nós não podemos nos desligar dos sábios e dos técnicos, porque eles inevitavelmente serão os portadores do saber do mundo de amanhã. O homem não tem um caminho hoje de salvação a não ser pelo saber. E não no sentido religioso, é este, porque se nós quisermos interpretar o pecado original no seu verdadeiro sentido simbólico, como fez, por exemplo, o Alexandre de Hales, nós vemos que os 4 pecados fundamentais do homem, de todo ser, são os seguintes. Primeiro, a ignorância. Segundo, a fraqueza. Terceiro, a concupiscência. Quarto, a malícia. A ignorância é universal. Todos nós nascemos ignorantes. A concupiscência é esse desejo incontido para as coisas que nos agradam, que nos satisfazem. Esse desejo desordenado, que é uma das nossas fraquezas. A fraqueza é a nossa impotência, as nossas deficiências para enfrentar o mundo. E a malícia é quando nós pomos a inteligência para trabalhar para o mal. Quando nós deliberadamente escolhemos o pior caminho. De todos esses pecados, então, não é o homem. O pecado de malícia não é do homem, porque o homem não nasce com esse pecado de malícia, porque a malícia só pode surgir depois de um desenvolvimento intelectual. Mas o homem nasce com o pecado, primeiro, da ignorância, simbolizado pelo batismo, no qual os pais assumem o compromisso de dar conhecimento ao filho. Quer dizer, o sacramento do batismo, simbolicamente, significa o compromisso dos pais de dar aos filhos conhecimento para que eles se libertem da ignorância, porque foi essa ignorância que levou o pecado original, ligado à fraqueza. O fortalecimento do homem, tornando o homem cada vez mais forte e, portanto, mais conhecedor, e afastando dele a malícia
E dominando a concupiscência, o homem se salva. Está certo? Então, o que as religiões propõem, o que as religiões procuram solucionar ou dar ao homem através de métodos religiosos, nós hoje podemos dar através de métodos científicos. Não podemos? A ignorância não podemos solucionar pelo conhecimento e pelo estudo, certo? A fraqueza nós não podemos fortalecer o homem através dos próprios meios que a ciência nos oferece, podemos. A concupiscência não será um domínio da vontade capaz de poder conter o nosso ímpeto eréxico. E quarto, a malícia é uma questão de ordem moral, é uma questão